Tudo aquilo que nasce, um dia encontrará a morte. Essa parece ser a única certeza unânime entre as mais diversas culturas e religiões pelo mundo. No entanto, o que acontece depois da morte ou antes do nascimento ainda permanece um completo mistério, e é fonte de intensos debates e especulações até hoje. O caso da indiana Shanti Devi é um daqueles casos que mexem com a imaginação até da pessoa mais cética. Ainda criança, ela alegou ter recordado os detalhes de uma vida passada, afirmando ser a reencarnação de uma mulher que morreu após dar à luz a seu filho. Investigações sobre esse caso comprovariam a veracidade de suas alegações? Estaremos diante da prova definitiva de que existe vida após a morte? Somos capazes de reencarnar? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua confiança, pela sua elegância, tá aqui sempre com a gente toda semana. Em mais um episódio, ficou incrível. Mas antes da gente ir pra ele, tem alguns recadinhos bem rapidinhos. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é um podcast, um popcast exclusivo do Spotify. Isso mesmo, eu imagino eu que você só tá escutando esse Spotify, né? Você vai me dizer se eu não estiver escutando, né? Gente, é só para lembrar para vocês, é claro que é muito importante, mas também lembrá-los que no Spotify você pode seguir a gente, seguir o nosso canalzinho ali, Mundo Freak, e também ativar o sininho para receber as notificações de quando um novo episódio é publicado. Lembrando que não é apenas o Mundo Freak Confidencial que é o exclusivo, né? A gente tem uma gama de outros programas que estão por aí, mas provavelmente você só usa o Spotify para escutar tudo junto, eu imagino. E pra você que é interessado, você sabe que a gente faz as coisas com carinho, que é uma coisa de louco. Você sabe que a gente faz as coisas pensando em você, ouvinte. Você sabe que a gente tem outros projetos que esses são independentes, né? E pra você que quer ajudar esses projetos independentes a florescerem e a continuar aparecendo, Aconteceu Comigo, Cadáver Ouve Podcast, Criptologia, você vai lá no apoia.se/confidencial e você, com o mínimo de R$5, galera, é aquele cafezinho. Sabe quando você desce ali desce na padaria? Eu acho que eu preciso arranjar uma nova analogia, uma nova historinha. Mas um diazinho no mês, você cede um cafezinho pra gente, R$5 no mês, já é o suficiente, já é pra gente o ideal e que você já ajuda a gente pra caramba. Isso mesmo, você coloca ali, naturalmente, é debitado ali todo mês, né? Como se fosse uma pequena assinaturinha, como se fosse uma revista online, tá certo? Claro que você vai ganhar uns mimozinhos aí, por exemplo, ouvir algumas gravações que nós temos aí, quando a gente grava ao vivo, algumas coisas assim, a gente manda por e-mail pra você dar uma olhada. Então, gente, é isso. Temos agora o anuncinho de quarentena. Anuncinho de quarentena. Meu chapa brother Rafael Fernandes, pra quem não sabe, ele tá lá na Editora Draco, que é uma editora independente, né? Que são apenas duas pessoas que tomam a frente pra fazer tudo, né? E sempre trabalham com material exclusivamente nacional. Então, por exemplo, você quer apoiar o quadrinho nacional, galera, cola na Draco, que eles são especializados, só história boa. Eu tenho diversos quadrinhos da Draco, inclusive um dos que eu mais gosto é a tal trilogia, não é Lovecraftiana, porque só um é Lovecraft, né? O outro é o Rei de Amarelo e o outro é o Goécia, né? Aqui, isso aqui. É o que é bom de ler o que tá escrito no texto, né? Trilogia Horror Cósmico e quadrinho, isso mesmo. Trilogia Horror Cósmico. A Editora Draco decidiu dar uma continuidade através dessa coleção de graphic novels. Gente, desenhistas e escritores
brasileiros. E a primeira publicação dessa continuação da trilogia é O Reinado de Carcosa, de Marcos Guerra e Will Silva, que teve seu financiamento coletivo iniciado aí no Catarse no último Halloween. O Reinado de Carcosa é uma história em quadrinhos sobre uma jovem chamada Cássia, que busca fazer as pazes com a sua ex-namorada, Camila Nuit. Já tô percebendo aqui, I see what you do here. Eu não sei falar inglês, gente. Porém, ao aceitar o convite para ver a estreia da peça que dá nome ao quadrinho, a inteligente aspirante a escritora é levada por um labirinto de narrativas perturbadoras, a cada caos ambientado em Carcosa ou dominado pela monarquia amarela, mas de sua sanidade arranha as paredes do crânio para escapar. Essa história é inspirada no universo do livro O Rei de Amarelo, de Robert W. Chambers, que a gente já comentou aqui em diversos momentos. Inclusive, a gente merece em algum momento falar sobre Robert Chambers, né? Enfim, é uma obra admirada, inclusive pelo H.P. Lovecraft, tão conhecido, né? Vastamente conhecido, uma das pedras fundamentais do horror cósmico. Então, como na coleção original, o novo quadrinho terá desenhos em preto, branco e amarelo, né? Então fica aí o quarto HQ para mais que estão por vir dessa não mais trilogia, né? Quem sabe são 2 trilogias, 3 trilogias. Então é isso. Então bora lá pro podcast, gente, que ficou incrível. Chega de recadinhos, que eu quero saber, afinal de contas, você acredita em reencarnação? Vai acreditar agora. Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando o seu Mundo Freak Confidencial. Eu sou o seu host renovado, vindo das chamas como a Fênix doida. E eu não sei se eu falei meu nome, eu sou André Fernandes e hoje a gente vai falar sobre reencarnação. Não um debate muito amplo, mas a gente vai falar sobre um caso suposto de reencarnação e que suscita aí muitas curiosidades, muitas coisas legais que tem sobre esse tema. E para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo reencarnador Marcos Keller. Vou te falar o seguinte, cara, de verdade. Primeiramente, bom filho a casa reencarna, então aqui estou novamente. E tem um detalhe aqui que eu preciso dizer. O mundo tá tão desgraçado de tantas formas que não seria surpresa nenhuma saber que você não tem escapatória e volta pra cá novamente outras vezes. Então, só pela piada de mau gosto, pode ser possível. Olha aí. E temos aqui nossa queridíssima Adriana Mello. Olá. Eu prefiro imaginar que, não querendo ser muito pessimista, mas que eu só tenho essa vida aqui, então eu tenho que aproveitar. É, isso aí. E temos aqui nosso queridíssimo Hel. Cara, acho que eu devo estar na 57ª vida de merda aqui nesse planeta. Esse é o espírito, cara, esse é o espírito. É, rapaz, mas assim, eu vou dizer pra você que, inclusive, né, vindo de uma criação espírita cristã, seja lá o que for isso. Seja lá o que for. Brasil, né, gente? Até qualquer coisa. Mas já escutei que eu sou uma alma velha. Espírito velho, acho que é isso. Porque eu já reencarnei muitas vezes, então eu tô cansado. E eu consigo sentir esse peso nas minhas costas. Eu não aguento mais. Eu olho pras pessoas e falo, vai dar merda essa porra. Mas o que eu posso fazer? Peso nas costas pode ser encosto também, né? Pode peso ser também, costas, né? E tá dentro da crença local aí, né? Do cristianismo esotérico. Sim. Espiritual, reencarnatório. Você vê o TikTok e fala, eu não tenho paciência pra isso. Não dá, não quero. Estou cansado. Cara, mas André, você tá falando desse de ser uma alma velha. É foda que, tipo assim, que dentro do conceito da resignação e do positivismo que gerou o espiritismo, isso não quer dizer absolutamente nada, né, cara? Que, tipo assim, que tem almas velhas que vão ficar ainda muito tempo aqui, né, cara? Pagando seus pecados até ascenderem ao próximo plano espiritual. E tem outros que vão rapidinho, né, cara? Dá umas 13 encarnadinhas e já foi, né? Mas esse réu tá entendido do espiritismo, né? Conta mais desse passado que você tem. Esse passado na luzinha, luz negra, falando assim, tomando aguinha. O
réu conhece um pouquinho de todas as religiões, né? É o que eu falo, eu estudo um pouco de tudo. Quando eu empacotar o que aparecer na minha frente, lá eu vou conseguir desenrolar um papo. Meter um caô, né? Eu não vou falar que eu tive uma criação cristã espírita. A minha criação foi 100% assim, os 2 pezinhos no cristianismo. Mas aí, assim, digamos, na vida adulta, todos os meus amigos, assim, são espíritas e a gente fala muito sobre, sabe? Assim, então eu tô começando a aprender e abrir os horizontes, etc. E assim, eu não sei se eu tenho uma visão meio romântica, talvez seja, assim, sobre reencarnação. Por isso que eu comentei que a visão pessimista sobre isso só tem essa vida, se tiver tudo uma merda, vai ser aqui mesmo, a sua vida vai ser uma merda e acabou. Porque eu tenho a impressão que pela visão de reencarnação, você tem possibilidades de estar sempre evoluindo e se tornando uma pessoa melhor e reescrever a sua história, não? Em algumas vertentes, sim. Outras não, né? Outras dizem que não importa o que você faça, né? Tipo assim, o que já está determinado. Uma vez fudido, eternamente fudido estarás, né? E que inclusive leva ao debate primordial do início desse podcast, porque essa diferença é muito comum. Porque apesar de a gente estar falando aqui do espiritismo, que talvez seja uma das poucas religiões aqui no Brasil que falem e acreditem sobre reencarnação, meio que já virou oba-oba, né? O católico tá achando que vai reencarnar, o evangélico vê fantasma, né? Então é muito doido aqui, né? Mas é bom a gente deixar bem claro que quando a gente tá falando de Índia, a gente não tá falando sobre a reencarnação como os espíritas acreditam, né? Ah, sim. Então, o que você aprendeu, Dri, você vai desaprender esse podcast, porque é outra coisa. Opa! Porque, de início, assim, o que a gente tem, né? No espiritismo, né? E eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, sem muito medo de errar, porque eu já escutei muito essa conversa toda. Mas é interessante porque, de fato, o que os espíritas acreditam é que você vai evoluir, né? Seja lá o que isso signifique, né? Você vai se aproximar mais da luz, mais de Deus, né? Você é um Pokémon, né? Essa é a parada. Assim. Exato. Tipo, aí tem aqueles lances, aí já se torna aqueles temas super complexos, né? Tem uns planetas mais avançados, então você vai começar a se juntar com uma galera que é mais evoluída, né? Novamente, seja lá o que isso signifique. Mas quando a gente tá falando sobre o hinduísmo, e vamos falar que são hinduísmos, né? Não existe apenas um. São milhares de deuses e diversas tradições, e elas podem corroborar mais ou menos com as coisas que eu vou falar aqui. Mas, tradicionalmente, o que mais chega pra gente aqui é que existe essa tal roda de Sansara, que é o que eles creem, que é um eterno retorno. Você morre e automaticamente, depois de alguns dias, né, alguns falam 45 dias, por aí, você automaticamente volta. Você vem de tobogã de novo, né? Que também é um pouco diferente de como os espíritos acreditam. Mas o mais importante dessa roda de Sansara é que você precisa fazer esse ciclo reencarnatório para sair do Sansara. E aí se tornar unidade. Aí já me escapa um pouquinho. Não sei se o Keller vai saber melhor que eu. Deixa eu só trazer mais uma questão, que eu comecei aqui no início falando sobre sofrimento, e você fala, nossa, Keller, que pessimista e tal, mas não sou eu que tô falando, é o próprio Buda, né, que não importa, se você pegar a melhor posição na roda de Sansara, por mais que você seja, sei lá, abençoado, você ainda está sujeito ao sofrimento na existência, porque isso faz parte do momento que a gente tá. E como o Andrei muito bem falou, existem hinduísmos, mas o conceito de reencarnação, ele tá comum em várias religiões indianas, né, hinduísmo, jainismo, sikhismo, budismo, tá lá também, e você também tem outras ideias, são outras formas de você pensar a reencarnação em outros cantos do mundo. Então, por exemplo, você vai ter em algumas figuras gregas que vão falar sobre, tem frases atribuídas a Sócrates sobre, mas com certeza Platão e Pitágoras têm alguma coisa em cima disso. Alguns pontos do cristianismo e do Islã também fala, você tem os cátaros que falavam isso, os Rosacruzes, né, que é uma interpretação já pegando um pouco do Kardec, pegando um pouco da Blavatsky e fazendo uma salada muito louca sobre o conceito de reencarnação. Mas um detalhe, eu acho que é bem importante, tá inclusive aqui na nossa pauta, que é uma coisa muito legal, que no geral sempre se fala que um dos pontos mais importantes da reencarnação é você não reter memórias detalhadas das vidas passadas. Isso tá inclusive dentro dos conceitos hindus. Mas isso é muita sacanagem, né? Isso aí é a parte que me fode. É mesmo? Você queria lembrar de tudo? Você queria ser um cavaleiro templário, sei lá. Claro, porra! Como é que eu vou errar de novo? Caralho, eu sou um macaco eternamente colocando o dedo na tomada com gato. Exato, olha a mancada. Mas, Andrei, você imagina você guardar na tua memória as lembranças de família, não sei, de
20 vidas, 30 vidas passadas. Eu iria evitar muito problema da minha atual vida. Imagina você lembrar que na vida passada, Adriana Mello te fez chorar arrastando o chifre no asfalto porque ela fez você sofrer por amor. Olha só, que horrível que seria. Você ia querer ser amigo da Adriana? Ou então que eu peguei uma grana e nunca devolvi. Exato. Ou que você fez bullying com o réu na vida passada e hoje ele é esse sujeito. O que eu gosto é dessas terapias de regressão que sempre mostra que você foi um nobre, né? Nunca ninguém foi um camponês que morreu de tuberculose aos 23, né? Ninguém. De caganeira aos 10 anos. Não é nunca alguém que morreu de peste negra, né? Não, sempre é um nobre, um cara da corte. Mas tem uma parada, um exercício de ficção que explica muito bem por que nós não poderíamos, se isso existisse, né? Se isso existir, vou deixar na possibilidade, não vou falar que eu acho zoado, mas existisse, se estivesse essa possibilidade, por que a gente não lembra? Tem uma obra muito boa, um documentário, como a gente costuma falar aqui, chamado Westworld, que o que acontece quando a galera lembra das merdas que acontece antes deles voltarem, assim. Que vai dar aquela revolta, mano. Ia ser olho por olho, dente por dente, pior do que é, né? Sabe o que faltou aqui nesse podcast, Andrei? Faltou o Lucas pra gente entrar na seara de o que é a memória. E ele ficar 45 minutos discorrendo sobre o que seria a memória, onde ela se forma no seu cérebro e as possibilidades disso ser transmitido. Sabe por que não falta? É porque eu vou morrer, vou esquecer de todo esse papo mesmo, pra foda-se. Então não serve pra porra nenhuma. Não sei nem porque eu tô gravando esse podcast. Mas enfim. A gente vai falar de um caso aqui bem específico, né? Que é o dessa Shanti Dev. Cara, que é um caso muito maneiro. É bizarro. Ele é... Cara, porque quando a gente fala sobre reencarnação, sempre tem um canal no YouTube lá dos... É o Causos Obscuros, o nome do canal, né? Cara, e pior que deve ter mesmo. Pior que deve ter, né? Pior que deve ter, cara. Com um adolescente de 12 anos catarrento falando fanho, né? Ou aquela voz de mecânica, né? De estava acontecendo algo com a vida de Shanti. Aquela voz mecanizada, né? Sim, exato, mano. Mas sempre tem os casos que a pessoa lembra, mas eu sempre achei que eles são muito falhos no ponto de vista de, tá, mas quem garante que as pessoas envolvidas ali... Mas esse caso tem tanta gente envolvida, até o Gandhi foi envolvido aqui nessa história toda, né? O Gandhi, cara, que todos sabemos aqui, está lá em Plutão junto com o Hitler, né? Vamos lembrar desse detalhe incrível. Fica aí, ó, dá um abraço pra ele. E uma coisa interessante desse caso, e até perguntar uma coisinha aqui pro Andrei, que é o meu consultor espírita aqui. Porra, caralho, você tá mal, hein? Porque uma das coisas que eu sempre ouvi é que, no caso, crianças pequenas até os seus 6, 7 anos, até, eu não vou dizer comum, mas é sabido que uma ou outra pode trazer uma lembrança de uma vida anterior, né? Pelo menos foi essa criança até os seus 6, 7 anos, ela ainda tinha um vínculo muito forte com digamos assim, o lado espiritual. E o interessante desse caso específico da Shanti é que as memórias que ela teve, que ela alegava ter da vida passada, ela carregou pela vida inteira. Ela veio bugada, né? Pelos 60 anos de vida dela, ela continuou contando a mesma história com os mesmos detalhes. E com a mesma riqueza de detalhes, né? E tem, inclusive, uma explicação do porquê esse bug, né? A gente vai entrar já sobre isso. Assim, respondendo a sua pergunta, Adri, não faço a mínima ideia. Por favor, espíritas aí, deixem nos comentários uma explicação. É que assim, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema mesmo? É que não existe um Vaticano dessa parada toda. Tem livros e pessoas e movimentos. E cada um acredita numa coisa. Cada um fala o que quer. Exato. Eu já escutei que tem um processo que acontece de 7 em 7 anos na vida das pessoas, que a criança vai até os 7. Que é um número tirado da bunda, né? Que é tipo, cara, 7 anos. Por quê? Porque sim, tá ligado? Não tem, tipo... Ninguém achou o ofício, né? O ofício do céu explicando assim como é que funciona a burocracia. Não veio a bula. Por quê? Porque apaga a porra da memória. Se já não apagasse, cara, você lembrava. Acabei de pensar. Netflix paga a gente. Olha que louco, hein? Olha que louco. Um The Office no setor de burocracia espírita do céu. Tipo um Good Place, só que espírita. Puta, ia ser muito bom, cara, mas com aquele espírito do The Office, tá ligado? Nossa, ia ser maravilhoso.
Cara, seria... Porra, porque com toda certeza o lugar seria, tipo, aquele clima repartição pública. Cara, porque se você pensar bem, o espiritismo com essa coisa de ascensão espiritual, tem muito, tipo assim, essa coisa de sistema de pontos, tá ligado? Tipo milhagem, né? Mas aqui no hinduísmo funciona ainda mais forte isso, né? Porque aqui tem o conceito do Dharma, né? Que é o seu saldo positivo, né? Sim. Então você tem que acumular Dharma, é tipo você emagrecer. É por isso que tá todo mundo gordo igual eu. Ninguém consegue sair do Sansara por causa dessa porra. Todo mundo sai em débito, não é pra sair em débito, é pra sair com saldo positivo. Mas essa é a questão. Mas a gente tem essa Shanti, que foi uma criança que nasceu dia 11 de dezembro de 1926. Então a gente tá tratando aqui sobre o século XX. Então a gente já tem uma presença de imprensa, de mídia, por mais que seja ainda muito, muito mais lento do que hoje em dia, né? Afinal, internet. Mas aí você vai ter essa criança que ainda muito nova, antes dos 6 anos de idade, ela chegava e falava, então, gente, eu não sou eu, vocês não são meus pais, e aí? Qual é? E os pais ficavam, cara, essa criança aqui tá muito esquisita. Já tomava um tapa na boca aí. Você não é meu pai. Sou, pô. Larga a mão de ser trouxa. Respeita o pai. 1926, provavelmente, né? Mas é interessante porque ela contava sempre a mesma história. Ela dizia que a casa onde ela morava não era a casa verdadeira dela, que seus pais não eram os verdadeiros pais, e ela falava que tinha uma casa em Mathura, que é uma cidade situada a 145 quilômetros de Delhi, que fica mais ou menos entre Nova Delhi e Agra, né? É bom falar que Índia é grande pra cacete, né? E é grande e populoso pra cacete, né? Isso é bom salientar. Então a cidade aqui do lado não é São Paulo, Campinas, Rio de Niterói. A gente tá falando aqui de 145 quilômetros, né? Que era uma cidade até relativamente próxima, assim, não era inacessível pra eles, né? Ela dizia que vivia com seu marido e filho e clamava que seu nome verdadeiro era Ludi e que teria reencarnado nessa vida depois de ter morrido 10 dias depois de dar à luz na vida anterior dela. Então ela deu à luz um filho e teria falecido. É o que essa garota contava. E eu fiquei até surpresa aqui agora, porque no Brasil, com toda certeza, o bicho ia pegar. Mas o que os pais fizeram? Eles foram coerentes, chamaram o psicólogo, falaram, essa criança aqui é quebrada. O que tá acontecendo aqui, né? O que já deve mostrar que ela devia ter uma posição social bacana, né? Porque ququalquer outro lugar, talvez, sei lá, se tivesse nascido um pouquinho mais abaixo na sociedade de castas local, assim, ia ficar falando, tá tudo bem, fala aí, tudo certo. Não, ainda mais nessa época também, né? Sim. Mas isso é muito doido, que o que a Adri falou, por isso que eu citei esses canais e tal, que isso é muito popular, porque essa galera gosta de pegar esses microcontos, esses pequenos causos. Não, porque teve uma vez que o meu filho chegou e falou, pai, eu morri afogado. Solta assim do nada. E aí o pai começa a ficar desesperado, porque isso seria indicativo, né, segundo a crença das pessoas, que seria a vida passada. Ou fala tipo assim, não, mas eu conheci esse cara, e aponta pro retrato e era o avô que já tinha morrido. Fala, eu conheci, era amigo do sujeito. Aí é interessante, né, porque as pessoas gostam de colocar lenha nessa fogueira, né, elas querem acreditar e ter um pouco dessa... talvez seja um pouco até de desapego do tipo, cara, essa vida vai morrer, mas eu não vou ficar pensando muito nisso, porque eu vou voltar, né? Então eu não preciso ficar muito pensando na morte. Acho que traz um conforto, de certa forma, né? Mas eu, como pai de criança pequena, eu posso dizer que isso é só a loucura da cabeça da criança. É mesmo? ou você tá dizendo isso pra si mesmo, ou poder dormir em paz? Já pensou nisso? Pô, não. Eu vou contar um caso que eu já contei no MDM lá, na parte sobrenatural, mas que eu nunca concluí ele lá. Mas a pequena Helena passava no banheiro, olhava pro buraco lá do sótão e falava que tinha um vovô lá dentro. Olha lá, papai. O vovô. Dizia que tem um vovô lá dentro. Mas rapaz. Credo. E depois ela começou a falar que tinha a vovó também. O vovô e a vovó. Dona Hela ficou abismada, né? Falou, caralho, o que será que tá acontecendo? Como assim? Que história que é essa? E aí eu também fiquei meio com a pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, o que será que essa doidinha tá falando, né? Até o dia que eu assisti junto com ela o episódio da Peppa Pig, e que tem um episódio em que o vovô Pig e a vovó Pig estão no sótão da casa deles, tipo, separando coisas pra jogar fora, né, tal, né? E é essa relação que ela fez. Então, às vezes, a criança fala algo relacionado a alguma coisa que você não faz ideia do que seja, ok? Eu lamento te informar, mas essa é a versão que te traz mais paz. Eu, por via das dúvidas, eu iria lá no sótão no dia de sol, só pra dar uma olhadinha, fecharia o buraco, só por via das dúvidas. Fecha aquilo, faz 3 anos que aquele sótão tá aberto. Escreveu umas runas de proteção na tampa, né?
Só por ter certeza. Né? Custa nada, você não vai perder nada. Deixa aberto, cara. Deixa vovô e vovó dar um rolê aqui embaixo, coitado. O alçapão do porão do réu fica no banheiro. Você faz o seguinte, você de frente pra privada, na parede de frente pra privada, você coloca uma foto de Jesus. Aquele Jesus do SBT, jogador. Aquele Jesus loiro, né? Jesus loiro. Isso que o réu tá falando, por exemplo, né? Porque talvez uma família mais emocionada... Assim, gente, eu tô sendo um pouquinho cético aqui. É porque realmente eu vejo que tem... As pessoas querem muito acreditar nisso e às vezes elas caem em qualquer coisa na internet. Mas se você quiser uma coisa mais believer, cola no Magicando. Lá a gente vai estar falando sobre uma coisa parecida. Tem um episódio em breve sobre reencarnação. Então cola lá que lá a gente tem outra versão. Inclusive dando técnicas de como reencarnar. Envolve... Testa aí e fala pra nós, né? Não, mas por exemplo, vamos dizer se o réu fosse um desses pais mais emocionados. Aqui que ele ia fazer? Putz, deve estar falando dos meus... Eu não sei se seus pais já morreram, réu. Vamos imaginar que você tivesse feito essa relação. Não, a criança tá falando dos meus pais. Provavelmente você ia pegar um retrato deles, ia mostrar pra criança e ia fazer uma pergunta. Esses são os senhores que você vê no banheiro? E como a criança não tá entendendo porra nenhuma do que tá fazendo nessa terra ainda, é bem capaz de ter uma grande chance dela apontar e falar que sim, porque ela não tá entendendo muito exatamente qual é o rolê. E criança é super sugestionável tambem, né? Também. Total, né? E às vezes vai repetir as coisas só pra agradar os pais, justamente por causa desse... Porque elas são sugestionáveis e tal. Às vezes eles querem ter ali uma boa relação e tal. Mas é um pouco diferente aqui o que tava acontecendo, porque aqui a doidinha da Gente Deve deu nome, sobrenome, endereço, data, signo, RG, CPF. No nome da bala tava o nome da pessoa aqui que ela indicou assim, né? Inclusive, conforme os pais foram investigando mais, a Shanti, ela foi dando mais detalhes sobre essa tal vida passada, né? Ela contava, inclusive, características físicas do cara. Ela falava que ele tinha pele clara, usava óculos de leitura, tinha uma verruga na bochecha esquerda e tinha uma loja de roupas em frente ao templo. Que meu hindu tá um pouco enferrujado. Então tinha um templo de Varkadish e tal. Inclusive, ela narra incidentes, inclusive adotava hábitos que não estavam muito conectados com a vida presente, como falar expressões em um dialeto estranho, inclusive é uma característica da Índia, né? Você tem diversos dialetos lá dentro, né? Ô, Andrei, mas nessa história, você sabe o que me deixou assim arrepiada aqui? Conhecendo um pouquinho mais a história dela, foi saber que aos 6 anos a família acabou chamando o médico da família tentar descobrir, como você disse, né, onde estava a peça quebrada ali da criança. E aí ela começou a contar em detalhes pro médico como ela morreu. Aí é embaçado, hein? E os detalhes do procedimento médico que ela passou, o procedimento cirúrgico que ela passou, porque ela morreu após o parto do filho, né? Sim. E ela começou a contar pro médico aos 6 anos como foi o parto. Uma criança de 6 anos. Pois é, né? Cara, 6 anos, eu tô comendo terra. Eu nem sei o que é parto. Na década de 30. Imagina isso, gente. Exatamente. Porque eu vou te falar que as crianças de 6 anos de hoje, elas dão nó na gente. Partindo do pressuposto que, assim, que os relatos, como estão colocados nos relatórios e tal, tem alguma veracidade mesmo e pá, é realmente muito surpreendente toda essa história que tá ao redor dela, porque é como se você tivesse feito mesmo a prova dos 9, né? Não é uma reencarnação tipo assim, eu tô reencarnando de um cavaleiro medieval, que não tem papel, ninguém tinha documento, não tem absolutamente nada, né? Seria uma reencarnação de um lugar que ainda era palpável, que ainda havia pessoas vivas, né? Então, é uma parada que você lê assim, você fica, nossa, mano, o que tá pegando aqui? Esse papo continuou, mas os pais ficaram meio que sem... Tá, mas isso vai pra onde, né? Então, continuaram cuidando normal da vida da criança e tal. Foi aí que um professor, ela um pouquinho mais velha, com uns 9 anos de idade, um professor chegou e propôs, faz o seguinte, eu vou encontrar então esse teu marido aí, me fala o nome dele. Ela fica meio receosa, mas acaba falando. É um tal de Pandit Kedarnath Choubey. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é isso que ela falou aqui e vocês vão acreditar que é assim que se pronuncia. E aí, cara, o professor falou, beleza, escreveu uma carta destinada ao Pandit Kedarnath Choubey, de uma cidade chamada Mathura, que é o que ela relata, né? Relatando as afirmações, colocam o endereço, fala, tá acontecendo isso, tem uma criança aqui falando tal coisa. Aí vem o plot twist, que não é plot twist, que é o que você tá esperando, porque ele recebe uma carta em resposta desse tal Kedarnath que existe, falando e demonstrando interesse. Não, beleza, eu quero conhecer essa criança, o que tá acontecendo? Porque os detalhes meio que impressionaram ele. Ele falou, não, beleza, vocês têm agora a minha curiosidade, né? Só que antes de encontrar
essa suposta ex-esposa falecida, nova reencarnada dele, o Kedarnath, ele pediu a um primo que morava em Delhi, chamado Pandit Kandimal, pra testar ela. Ele deu de... Porra, vamos ver que isso aí, porque pode ser golpe, né? Se tivesse no Brasil, eu ia falar, mano, nem vem que é golpe. Isso aí com toda certeza. Aí, contra a Shanti, ela imediatamente o reconheceu como primo do marido. Olha que doido. Só um adendo aí. Eu li um texto de um cara chamado C.M. Duncan, que ele escreveu um livro sobre reencarnações e tal, e ele fala sobre esse caso. Ele dá uma versão um pouquinho diferente disso aí. Ele fala que o Shobei mandou o primo dele averiguar a história porque ele tava desconfiado que pudesse ser um golpe, entende? Que pudesse ser, tipo assim, os pais da criança estavam tentando armar alguma situação pra fazer, tipo, chantagem depois, ou tentar, tipo assim, envolver ele com a criança. E como é carta, né? Eles nunca iam saber se era o cara ou não, né? Exatamente. E aí foi por isso que ele mandou o primo dele pra averiguar a história, né? Pra chegar lá, assim, como se fosse o Pandit, né? E não como se fosse o primo do Pandit. E aí foi o que aconteceu. Isso, quando ele chegou lá, a menina reconheceu, falou, tipo, esse não é o meu marido, esse é o primo dele, né? Total, né? E ele fica muito surpreso, né, esse primo, porque cara, ele voltou pra cidade e falou, bicho, ela deu uns detalhes aqui meio doido aqui, eu não sei o que tá acontecendo aqui, né? Ele meio que confia na história. Ela lembrou que tu era broxa. Ele falou, já era, filho. Cara, e aí o que acontece? Chegando em Delhi em 12 de novembro de 1935, o tal Kedarnath, né, acompanhado do seu filho dela, né, Lud, filho de Lud, né, que era o nome antigo dela, e a atual esposa dele, né, imagina o climão, né, opa, vou ali conhecer a mulher que renasceu, né. Cara, essa mulher deve ter ficado com a cara de bunda nesse encontro. Qualquer um ficaria. Andrei, até eu tenho certeza que a torta de climão pegou pesado, principalmente quando a menina de 6 anos perguntou para, entre aspas, o ex-marido por que ele casou de novo. Se ele tinha prometido para ela que ele não se casaria. Aqui na hora da morte, né, a gente, né... promete, né? A gente tá lá. Sim, tal. É claro que eu vou jogar suas cinzas no Himalaia. Pode deixar, claro que vai, né? Vai aqui no necrotério de Pindamonhangaba. Vai ser o que daí pra hoje, né? Mas é interessante porque o Kandimal, o Kedarnath, ele continua ainda desconfiado da situação. Então, ele decide testá-la. Então ele encontra com ela, se apresentando como o próprio irmão mais velho, do tipo, ó, eu sou o irmão do Kedarnath. Mas Shanti reconhece ele, fala, pô, você é meu marido. E também reconhece o garoto. E aí é interessante, porque aí entra o que talvez sobrenatural, que aí é o que gostaria de levantar pra vocês aqui. Porque a mulher morreu 10 dias depois do parto. Ela conheceu o filho 10 dias de idade. Aqui ela reconhece velho. Então tem um lance a mais do que... Não é só visual. Tem uma conexão muito doida aí, né? Provavelmente o guri tá com 10 anos. Ela tava com 9 e o guri tava com 10, né? Porque ela, teoricamente, reencarnou 1 ano depois da morte da mãe, né? Isso. Então ela seria 1 ano mais nova que o filho dela, tipo... Rolou um interestelar aí, né? É meio estranho isso. Ela reconheceu o filho com 10 anos, sendo que ela só conheceu esse filho quando ele era recém-nascido. Sim. Né? Ela tá vendo o quê? Tipo, ela tá reconhecendo a alma, né? O que é que ela tá vendo, assim, que ela tá achando familiar? Isso é uma boa questão mesmo. Porque, senão, sei lá, eu ia olhar um joelho e ia falar, meu filho, né? Porque essa é a cara que tinha. Ela dizia que ela sentia que aquele menino carregava um pedaço da alma dela. Bonito, ainda poético ainda. E é assim que ela justificava essa ligação, essa sensação, essa coisa de reconhecer o menino, né? É algo muito interessante, né? Novamente, né? Quando a gente tá falando de alma e espírito aqui, pro hindu, pode ter muitas relações próximas, mas as relações que eles fazem também são um pouco diferentes, né? Eu lembro muito de uma discussão que eu tive com o Ivan naquele episódio que a gente gravou do Anticast do Evangelion, que não entrava na cabeça dele o fato dos humanos conseguirem dividir a alma em 2, né? Então ficava uma no robô, spoiler, ficava um no robô, outro ficava no clone da mãe do garoto. Ele não conseguia entender como é que eles conseguiam fazer isso. Eu falei, cara, porra, Ásia, bicho, é outras crenças, é outro rolê e tal, é outra questão aí. É outra parada. Constantine também faz isso. Constantine quebra a alma dele em pedaços e esconde um pedaço em cada lugar pro demônio não conseguir. Aí ele criou o Voldemort, as Horcruxes. É isso.
cara, foi uma coisa muito forte que fala esse reencontro, assim, né? Durante a estadia em Delhi, o Kedarnath acaba se convencendo ainda mais de que Shanti era a reencarnação de Lud, porque a menina havia instruído a mãe para preparar o seu prato favorito. E ela conhecia detalhes triviais da rotina de Lud, né? Dela mesmo, da vida anterior dela, né? Como tomar banho em um poço, né? Inclusive perguntou a ele o porquê dele ter casado de novo, como a gente mencionou aqui. Pô, por que você se casou de novo se você prometeu que não quer casar, né? Deve ter gerado aí um problema, né? Vida que segue, vida que segue. Mas é interessante que a história de Shanti ficou muito famosa, foi parar nos jornais locais, atraiu inclusive gente aqui do Ocidente para investigar sobre isso, e é muito interessante porque é um caso super bem relatado por causa disso, né? Por causa dessa proximidade com mídia, e isso chamou muita atenção na Índia, né? E assim, só pra talvez algum cético pudesse levantar, e o que tem que levantar mesmo, né? Tipo assim, foi uma menina que ela entendeu que ela não tinha mais espaço na vida daquela família. Então ela não tentou dar um golpe no cara, ela não tentou enriquecer as custas da história. Mas ela também meio que não conseguiu seguir com a vida, né? Porque, tipo, ela nunca casou, né? Pois é. Ela ainda se sentia muito presa aquela não existência, né? Então, segundo ela explica o que teria acontecido nesse pós-vida. Em teoria, a vida anterior dela de Lud, ela teria encerrado o rolê do Sansara dela. Para ela já ter ido embora. Mas rolou alguma coisa que ela voltou. Então, quando ela volta meio bugada. Em teoria é isso, né? Ela dizia que ela optou por voltar que ela teria saudade do marido e do filho. Mas o ponto triste é que ela falava que ela se arrependia daquilo, que ela deveria ter seguido o caminho dela e ido pra luz. Cara, eu achei isso tão triste. Se eu ouço uma criança de 10 anos falando isso pra mim, eu dou um abraço nela e compro um choquito, tá ligado? Porque é muito duro mesmo. Meu Deus do céu. Eu imagino que talvez ela aí tenha encerrado, né? Tipo, foi o último... Tipo assim, esse sentimento deve ter gerado aquele -1 de karma que se prendeu ela. E falou... Aí essa foi a última vida pra ela se livrar talvez de vez aí. Isso aí tem muito cara, viu, de erro burocrático que a gente tava falando da repartição pública lá. É verdade, né? Ou a ação de marketing, tá ligado? Ação de marketing do lugar. Do tipo, passou a pequena Shanti, o cara falou, porta à esquerda. Aí ela entrou e falou, ih, cara, era à direita, puta que pariu. Vai vir parar aqui de qualquer jeito, né? É a série do Loki, né? Aquela cena lá de imprimindo tudo que ele falou na vida inteira. Aí ele fala, isso é um absurdo? Aí vem vem o papelzinho da... Não, eu vou teorizar que era uma ação de marketing do bagulho burocrático, de falar assim, quero ver alguém não querer ir pra luz agora. Sempre tem alguém que fala assim, quero voltar, tô com saudade, depois da história dessa mina aqui. O bom também é que tem a ver com aquilo que o Andrei tava falando no início aí, que ele fala, porra, que sacanagem eu não lembrar das vidas passadas. Tá vendo o puta karma que é? Ela lembrou da vida passada dela e desgraçou a vida atual dela, pois é. Olha o tamanho da encrenca. Pô, eu vou concordar com você, mas não dá pra gente fazer o meio termo? Esquece os detalhes familiares. Porque isso dá problema. Mas, tipo, se você passou a vida como um poeta, você lembra a métrica, né? Se você passou a vida como um espadachim, você ainda sabe alguma coisa. Porra, eu não sei fazer nada na minha vida. Eu acho que eu sei o momento que ela se arrependeu. Eu tô lembrando aqui de uma passagem, eu acho que eu sei, quando ela falou, putz, grila, não era poder voltar. Ela chegou para visitar o ex-marido e ela lembrava exatamente um lugar específico da casa que ela escondia dinheiro. E ela chegou pro marido e pra família e falava assim, olha, então, era aqui que eu enterrava, tal, não sei o quê. E aí, quando eles foram procurar, cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro. E aí foi quando o marido falou, então... Na verdade, eu já tirei o dinheiro de lá. E provavelmente eu devia ter gasto. Então aí eu acho que foi o momento que eu falei, putz, grila, tem dinheiro, eu tenho. Nem com o dinheiro eu vou ficar, né? Mas olha que maluco, ela sabia exatamente aonde estava o dinheiro que a Lud escondia. E que só a Lud e o marido sabiam onde estava. Não, só tô falando que no outro livro lá, do Encarnação, Fato e Teoria, o cara conta também, além desse do dinheiro, que ela tinha enterrado no quintal os anéis dela. Estavam desaparecidos desde a morte dela e que foi encontrada. Onde ela indicou, tava lá enterrado os anéis dela no quintal da casa até hoje, assim. Vamos de convir que deve ter sido bizarro pra quem tava lá, né? É muito doido que tu fala, cara, pra você fazer um esquema desse, é muita gente envolvida. A história deveria ter um furo. Não, tanta gente envolvida que chegou no ouvido do Gandhi, né? Que o Gandhi apareceu e falou assim, vamos mandar uma comissão pra investigar essa parada aí. Não, e aquilo que a gente tá falando também, se fosse um golpe, né? Tipo... Teria que ter um objetivo, né?
material, né? Exatamente, né? Não só, tipo, vou só zoar com esse cara. Porra. Que às vezes é um motivo material muito bom. Às vezes, vou zoar com alguém na vida inteira. Era uma piada, né? De algum amigo que falou assim, vou aloprar esse maluco, foi longe demais e não voltou atrás. Sim. Tipo, ela era o Andy Kaufman indiano, de 9 anos de idade. Pode ser, Imagina. Mas, cara, porque é justamente isso, mano. Vamos dizer assim, nem precisa ser o tanto de gente envolvida, só que tem bastante aqui. Tem professor, tem médico, tem um monte de gente aqui. Tem a família do cara. O Gandhi. O Gandhi. Mais pra frente vai ter mais gente aqui que vai se envolver como Gandhi. Que ele vai levar uma comissão e tal pra averiguar essa história. Mas a ideia é que, tipo assim, cara, você tá envolvendo uma criança que é o ponto central dessa história. Pra uma criança falar uma bobagem, falar uma coisa errada, falar, não, foi meu pai que me falou pra falar isso, ou coisas nesse sentido. Então, assim, é muito estranho se isso tudo for falso, por que nada de estranho aconteceu? Porque é algo muito incrível e muito inacreditável, né? De que envolve a vida emocional, econômica, social de tantas pessoas, né? Então, tipo assim, ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo de acreditar em qualquer coisa, né? Então, realmente, de fato, eram evidências muito poderosas que a Shanti demonstrava, né? Vamos falar de Mahatma Gandhi. Gandhi montou uma comissão de 15 pessoas proeminentes, incluindo parlamentares, lideranças nacionais, membros da mídia, tudo isso para investigar o caso dessa menina. E essa comissão convence os pais de Shanti a autorizá-la para ir para a cidade, que eles pudessem averiguar essas informações. Que foi isso que a Dri falou aí, né? Foi nesse momento que ela sai da cidade natal dela, né? E vai para a cidade do marido, da ex-vida dela. E ela começa a dar indicativo e fala, é aqui que eu fazia, o marido confirmando. Então, cara, é isso mesmo e tal. E falando sobre a vida local, falando sobre todos os seus hábitos, né? Inclusive, dentre outros testes para comprovar as reminiscências da vida anterior dela, ela conseguiu identificar seu próprio sogro da vida passada no meio da multidão. Reconheceu itens pessoais, lugares onde ela costumava passar. Então, assim, foi muito intenso todos esses testes, né? Para não deixar dúvidas, né? Inclusive, os pais da Shanti até... ela já não estava mais tão criança, ela já estava mais jovem, já estava mais adolescente. Mas mesmo assim, os pais dela acompanhavam essa jornada e, inclusive, temiam bastante que sua filha decidisse não voltar para casa, né? Com razão, né? E sua mãe, inclusive, no momento de desespero, chegou a dizer ao marido que tudo aquilo se tratava de uma conspiração para roubarem a filha deles. Agora, olha que doido, né? Faria todo sentido, né? A pessoa tentando procurar uma explicação do porquê tudo aquilo estaria acontecendo, né? E, enfim, enquanto outras pessoas e a própria filha tentava confortá-la dizendo que era apenas para aceitar as leis do karma. E acabou ficando comprovado para aquela comissão que ela era de fato Lud, né? A pessoa da vida passada, o que é muito doido. Os caras fizeram um relatório sobre isso, né, cara? Isso que é mais doido. Oficializou, né, cara? Documento, né, mano? É aí que a gente tem uma das pessoas de maior destaque, que foi um jornalista sueco, o Sture Lonestrand, que assim, ele é o de maior destaque porque a gente é um bando de xenófobo filha da puta, porque tem um monte de gente importante lá na Índia que tá, ele tá dando super importante no jornalistinha. Só ouviu quando o branco fala, né? Ouve o branco aí. Mas eu acho que tem o lance de não ser um cara contaminado pela cultura, entende? Pela religião, exatamente. Sim. Tipo, é uma visão de fora, e não é alguém que tá inserido, que aceita, tipo assim, esse lance de... Porque isso é cultural lá. Que teria a reencarnação como um princípio cultural, né? Exato. Então eu acho importante isso. Essa uma visão de fora de um cara cético que vai lá pra tentar achar, digamos assim, furos, né, nessa história, né? E fala, bom, gente, é isso aí mesmo, hein? Pois é. E ele acaba escrevendo aquele livro. Foi esse livro que você deu uma olhada, Hel? Esse I have lived before, The True Story of Reincarnation of Saint David. Não foi esse. Ah, então deixa pra lá. Gastou em inglês. Então tu gastei à toa. Mas ele escreve esse livro já na década de 90. A gente já tem uma dupla também aqui do Ocidente, né? O pesquisador e psiquiatra Ian Stevenson, que é especializado na temática de experiências espirituais com ênfase em casos de reencarnação bastante específico, né? Ele também teria investigado aí o caso da Shanti, né? E após entrevistas com pessoas chaves de toda essa trama, incluindo a própria, ele acabou concluindo que ela teria feito 24 declarações
sobre sua vida passada que puderam ser confirmadas como fato. E de todos os casos de supostas vidas passadas já estudados, o caso de Shanti foi, inclusive, o que ele fala, o que ele cita, ser o mais documentado e o mais plausível até hoje pela quantidade de pessoas envolvidas, né? De novo aquela quantidade, né? O bizarro disso é que a gente tá falando, tipo assim, final dos anos 20, início dos anos 30, né, que a criança começou a falar sobre isso. Assim, a rede de informação era muito precária. Você imaginar que ela tivesse informações dessa pessoa, ou que ouvia alguém falar sobre essa pessoa, digamos, na vizinhança, e daí ela reproduziu, é uma coisa. Agora, tipo assim, dá declarações, tipo, foi o que ele falou aí, 24 declarações específicas sobre a vida passada da esposa do cara, que tinha morrido antes mesmo dela nascer, de outra cidade, de pessoas que tecnicamente não tinham ligação nenhuma com eles, né? Cara, é algo realmente que não tem explicação, assim, né? E o lance dela se manter constante, né? De ter consistência em tudo que ela falou pela infância, adolescência, vida adulta. Ela manteve a história, né? Eu acho meio bizarro isso, por exemplo, de quando ela começou a falar, que foi por volta dos 6 anos, até a primeira vez que ela fala quem é o nome do marido, né? Tipo, foram 3 anos da vida de uma criança que não era uma criança, presa no corpo de uma criança, entende? Cara, imagina você ter que voltar pra escola, tipo, reviver, se lembrar das paradas, sei lá, eu lembro como é que isso... Nossa, que inferno. Me causa estranheza isso, entende? Tipo assim, o quão inquieta devia ser essa pessoa, entende? Tipo assim, não entra muito na minha cabeça que ela ficou simplesmente 3 anos vivendo no corpo dessa criança com a família dela, que ela não reconhecia como família, né? E, tipo assim, só depois de 3 anos ela voltou a falar ou dar mais informações até o momento que os caras vão atrás do marido dela, né, tal. Sei lá, eu acho meio... Não sei, essa parte da história parece não fazer muito sentido, pra mim, pelo menos. Parece bastante desconfortável. Você acha que não faz sentido ela ter segurado esse nome por 3 anos? É isso? Sim. Não ter passado a ficha corrida. Digamos que, tipo assim, com 6 anos ela já tinha consciência de que ela tava em outro corpo, tava em outra vida e que ela não deveria... Ah, mas aí talvez, Gel... Vamos lá, agora a gente vai ter que pirar no lance da reencarnou mesmo, beleza. A gente vai ter que pirar no lance de que, tipo assim, mano, ela não tava com aquelas travinhas de criança, não. Porque pra lembrar de detalhes e contar, talvez ela já veio com uma cabeça já de adultinha, sacou? Sabe aquela criança chata de terninho e gravata? Que é serinha, não brinca com ninguém? Young Sheldon. Ela veio Young Sheldon, bicho. Então acho que, pra mim, tipo assim, eu concordo muito com o que você tá falando. De fato, parece ser uma bobeira de criança que ela talvez nem daria. Tipo, essas historinhas de fantasma, como eu mencionei, tipo, a criança menciona uma vez e esquece aquilo, nunca mais menciona. Ela veio naquilo, então talvez ela guardar esse nome, ela tivesse consciência das consequências que isso poderia trazer de problema pra família dela e pra família desse cara. Né? Porque de fato, cara, imagina, vamos dizer que você não reencarna, mas sei lá, você simplesmente some, todo mundo acha que você morreu, mas você tá vivo e reaparece 20 anos depois. Você sabe que vai ter um impacto na vida das pessoas que acharam que você morreu. O que eu falo é o seguinte, o que me falta nessa equação é relatos de que se a Shanti tinha atitudes, se vivia como uma criança mesmo, entende? Se ela tinha uma consciência compartilhada. Se ela brincava, né? Exatamente. Tipo assim, ela era uma criança de 6 anos, agia como uma criança de 6 anos, mas tinha lembranças da vida passada dela, de quando ela era adulta, entende? É isso que me falta. Entendi. Se ela tinha flashes de memória, né? Essa é uma boa. Ou se ela era uma criança que por um acaso lembrava de umas coisas, assim, isso acho que muda completamente como é que a gente vai abordar realmente, né? Sim, exatamente. Porque se você é uma pessoa que está aprisionada no corpo de criança, ou se ela é uma criança com acesso a mais informação. Essa que seria a minha grande dúvida com relação a esse caso, né? Infelizmente não tem não vimos nenhuma matéria explicando desse jeito. E se eu fosse um jornalista cético que fosse lá para tentar provar de que é uma farsa, obviamente que a primeira coisa que eu ia observar é isso, se ela age como uma criança mesmo, né, e fazer essa linha do tempo, do tipo de quando ela lembrou, do que ela falava. Falam, por exemplo, que ela se emocionou muito quando viu teoricamente o filho mais novo dela, que era mais velho do que ela abraçou ele e tentou levantar ele, tipo assim, numa cena bizarra que todo mundo ficou constrangido, tipo, ela tentando carregar uma criança que era maior do que ela, né, como se fosse o filho, né, tal. Então, tipo assim, nesse tipo de relato,
ela parece realmente ser a mãe presa no corpo de uma criança, né? E aí nada mais infernal do que isso, Sim, né, cara? exatamente. A pessoa ser um adulto no corpo de criança é triste, né? Então, realmente, acho que era um ponto interessante que falta aqui, né? Porque se ela era, sei lá, ela era uma criança e continuava com a memória de criança, brincava como criança, de vez em quando tinha um lampejo porque alguma coisa engatilhou, acho que você tem uma forma de encarar isso, né? E a outra, se ela fosse mesmo uma adulta que tá sofrendo ali com aquelas limitações físicas e por aí vai, aí é embaçado. Bom olhar. Tem um lance que eu li até sobre essa parte do nome mesmo, né? Ela segurar o nome do marido por 3 anos. Só que aí eu precisava ler e pesquisar um pouquinho mais para entender. Mas eu lembro de ter visto alguma coisa do tipo que ela tinha muito receio de falar um nome inteiro do marido, porque não era comum para uma mulher hindu falar o nome do marido para as pessoas, compartilhar o nome do marido para as pessoas. Como se fosse um tabu cultural? Pelo menos no texto que eu li, diz que sim. E ela resolveu abrir uma exceção exatamente com esse professor, que foi o primeiro que tentou entrar em contato com ela e quem escreveu a carta para o marido, né, para o Pandit. Perfeito. Então, eu não sei se de repente tem um fundo cultural, e aí também seria algo que ela trazia da outra vida, que ela, como mulher hindu, não poderia proferir o nome do marido, etc. Ou é como o Hel falou, assim, é um fundo na história, mas também se a gente para pensar, né, década de 30, só da gente ter essa quantidade de informação, essa documentação toda da vida dela já é impressionante, né? Sim, mas se eu não me engano, eles criticam um pouco esse psicólogo que transformou, digamos, o caso dela em objeto de estudo, e até eu vi algumas paradas dizendo que ele meio que ficou obcecado pelo negócio e meio que tratou isso não como um objeto de estudo, mas sim como algo quase que ele tinha uma devoção, assim, exatamente, né? Então, tipo assim, que talvez essa visão dele já tivesse contaminado, tá? Ele já estava predisposto a acreditar muito que aquilo fosse a prova material da reencarnação, né, tal, né? Então isso que eles falam que, tipo assim, que a visão do cara, digamos, que bateu o martelo e falou, olha aí, ó, é reencarnação. Não era algo muito, digamos assim, científico, assim, né? Ele estava carregado de paixões, assim, sobre o tema, né? A Shanti, ela acaba morrendo no final da década de 80, né? Já com idade avançada, e é um mistério que nunca se resolveu de fato, né? Dessa vez, pelo menos, até onde a gente sabe, não voltou, né? Exatamente, tá. Então acaba tendo poucas evidências contrárias. Nunca se casou, e pra sempre ficou bastante marcada com essa história, né? Porque eu imagino que também, vamos dizer, putz, meus pais me convenceram de fazer uma parada aqui, ou então eu mesmo quis, só que, porra, tô arrependida, quero tocar minha vida pra frente. Ela não tentou, não, eu sou irmã gêmea da Shanti. Não, tipo, ela viveu meio que com aquela coisa, né? Tipo, aceitando aquele destino dela, de certa maneira, né? Então é muito doido. Tem uma parada que eu acho até curioso, porque quando a gente fala assim, não, a Adri falou isso, né? E eu concordo 100%. Na hora que você fala assim, não, eu quero viver o hoje, né? Sem esperar pelo amanhã e tal, confiar nessa vida, né? E por aí vai. Acho bacana a gente ter esse olhar. Mas aí que dá que para pensar. Não é como se na próxima vida eu fosse viver de novo pra valer a pena. Corro o risco de na próxima vida eu achar que a vida que valia era a que eu tive, né? E essa é tipo só um resquício, só um vazio. Então é um anexo, né? É um anexo incompleto. É uma parada, tipo assim, meus melhores dias já foram. A velhice depois da velhice, tá ligado? Então é bizarro ali. Porra, agora no final do episódio vocês me convencem que não é pra ter memória mesmo. Essa é excelente questão. Porque vai que eu fui Napoleão e eu terminei na sarjeta Andrei aqui no Brasil. Mas todo o mote, né, de quase todo filme que aborda imortalidade é esse, velho. Mostra que, tipo assim, que na verdade... É uma merda, né? Não tem nada legal. Nunca jogou Vampiro à Máscara com o Jacaúna? Isso aí. É uma legião de pessoas mortas, pessoas amadas mortas, assim, que você carrega na sua memória, né, cara? Entendi. Cara...
Interessantíssimo, muito bom. Vivendo e aprendendo, né? Mas é que a gente tô nessa vida pra aprender, né? Pra me livrar aqui desse meu karma, né? Na próxima eu melhoro. Eu estou conseguindo novos. Não sabendo que podia errar mais, fui lá e... né? Errou de novo. Cara, só queria dizer que aquilo que ela comenta, né, sobre, eu acho que a Adriana falou sobre isso, né, que foi o ponto exato que ela fala que ela tava quase alcançando a salvação eterna, e aí optou por voltar porque gostava muito ainda do marido e dos filhos, e tipo assim, e que essa vida dela como Shanti foi, digamos assim, uma punição, né, ao erro que ela cometeu, né. Cara, imagina você ter consciência disso desde os seus 6 anos de idade. Nossa. Não, de novo, se uma criança falasse isso pra mim, eu ia ficar desesperado. Cara. E viver até os 60 anos com isso, com esse peso nas suas costas, aí eu acho que dá pra entender o porquê que a Shanti nunca casou, foi virar lá uma funcionária pública, né, na Índia e teve uma vida discreta e não gostava de dar entrevista e falar sobre o seu passado. Porque imagina você ter que ficar relembrando isso, cara, toda hora. Imagina o inferno que foi a vida dessa mulher. Né? Mas imagina o seguinte, sabe quando você tá quase dormindo, aí lembra daquela memória que você não conseguiu segurar o peido na frente de todo mundo no coral? Imagina você ter essa sensação... A vida inteira. De todas as suas vidas. Imagina, caralho. E não te pertence mais, né, cara? Todo dia que você acorda, André, você está no coral peidando e todo mundo está rindo de você. Imagina, porra, no século 3, eu... Porra, passei a mão na bunda e apertei a mão do cara, o cara percebeu, sei lá, tipo, pegar uma coisa, eu não sei o que alguém do século 3 poderia fazer de vergonhoso. Lembrar todos os tocos que você já levou na vida. Ah, mas isso aí, essa vida aqui, ela tá servindo pra mim pra eu me acostumar. Que a gente que é rústico, a gente precisa de uma camada, de uma casquinha emocional pra esses momentos. Então isso aí eu tô tranquilo. Esse caso da Shanti, do tipo assim, de que o amor dela ao filho e ao marido fizeram ela retornar pra tentar ficar perto deles mais uma vez, e aí ela não conseguir, lembra muito o filme da Fonte da Vida, né, do Aronofsky, que é meio isso, que é o cara que ama muito a mulher, ela morre, e aí ele fica tentando descobrir a cura de todas as doenças e a imortalidade pra conseguir ficar com ela. E tipo assim, tem recortes temporais mostrando várias situações dessa, e ele nunca consegue, tipo assim, horas ele atinge a imortalidade, horas ela atinge a imortalidade, só que nunca consegue ficar juntos. É o feitiço de Áquila. Mais ou menos, mas no caso da Aronofsky eu tô falando porque envolve muito isso de karma e de vida, que no final lá, eles estão lá no limite do universo, ela tá na forma de uma árvore, ele é imortal, assim, ele finalmente tá junto com ela. Ai, meu Deus, que triste. Só que ele é uma pessoa e ela é uma árvore da vida, entende? Tipo, cara, é muito isso, sabe? De karma, do tipo, você não tem que se envolver nesses assuntos dos deuses, sabe? Pra quê, né? Fica aí com a vida medíocre, que é mais garantia de um mínimo de felicidade, né? Simplesmente cumpra os seus deveres mundanos como ser humano, né? Porque se você tentar se envolver com essas coisas superiores, vai dar merda e você vai se fuder. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Shanti, né, cara? Não lembre da sua reencarnação. É um erro. Toma uma poção para esquecer tudo, ouvinte. Fica a dica do Andrei que acabou de aprender. Mas, Andrei, você não vai tentar conjecturar algo completamente cético dessa situação? Tipo... Mas eu não sou cético. Acredito na Shanti. Me convenceu, o Gandhi me convenceu. Você vai discordar do Gandhi? Eu não vou discordar do Gandhi, cara. Que tipo de ser humano é você pra discordar do Gandhi? O que você acha, Ivo? Você é o cético? Não, é o que eu falei. Pra mim, o único probleminha mesmo é essas passagens de tempo bizarras e essa questão de que a gente não sabe se ela agia como criança o tempo todo ou não, né? Eu fico imaginando que não foi uma vida do Andy, né? Aquele filme lá Não, Vida de Andy é aquele que o maluco é um adulto, que ele vai envelhecendo e ele é uma criança no corpo do adulto. Caralho, então eu tô confundindo 15 filmes, gente, desculpa. Aquele do Jim Carrey, que ele tem a vida acompanhada igual um reality show. Show de Truman. Show de Truman, isso aí. Então, eu imagino que não seja isso, né? O que a gente vai ter são essas coisas esparçadas da vida da pessoa, porque ninguém tava lá acompanhando o dia a dia dela, nesse tipo de coisa, né? Que não tinha Facebook, né? Pra ficar postando toda hora.
meio que isso também, né? Tipo assim, e como a gente deu a entender que foi algo que ela se arrependeu de ter feito, é o tipo de coisa que talvez ela nem tivesse tão interessada assim de ficar também deixando registros detalhados sobre esse tipo de coisa e tal, ou escrito um livro. Nada, era pessoas que provavelmente, igual aqui no Brasil, as meninas vieram ver o ET de Varginha. De 15 anos, 10 anos do aniversário da história de Shen, bate um jornalista lá no G1, escreve uma matéria e acabou. Esses são os loops de tempo da mídia, e as né? meninas nem falam sobre isso, né? As meninas do caso do ET de Varginha lá. Não vou falar sobre Varginha. Não, tô falando que teve até uma matéria um tempo atrás falando sobre isso, que elas meio que se isolaram, né? E não querem mais ser lembradas. Não querem mais dar entrevista sobre isso. Nossa, nada, não, né? Claro, porque, tipo assim, essa parada virou piada nacional, né? Sim, a última vez que elas se mostraram publicamente foi no CQC, que o Danilo Gentili tirou um sarrão da cara delas, assim. Então, mano, tipo, não tem um... Vai falar pra quê? Pra tirar sarro? E a vida delas meio que deu uma desandada depois, né? Eu ouvi falar, não sei. Se quiserem a entrevista, fica aqui aberta, aqui a resposta é pra vocês. Tá sempre aqui, né? À vontade. Mas eu gosto quando eu vou falando das coisas, eu lembro que quando eu falo de pessoas que são brasileiras e ainda estão vivas. E aí eu lembro que pode dar merda. Então, por favor, fica aqui o direito de resposta pra quem quiser. Alguém desacredita? Eu acreditei, eu quero acreditar. Se alguém tiver um ouvinte vai falar, não, Andrei, é tudo farsa. Eu faço episódio de retratação, mas eu acreditei. Alguém desacreditou? Não, eu fiz piadinhas também, mas ele quase me convenceu, Eu não acredito piamente nesse tipo de coisa, mas confesso que é algo intrigante, assim, né? Apesar de ter uns buraquinhos ali e tal, né, que a gente pode... Mas é realmente... O roteiro tá bom, né? Sim. É um filme com poucos furos. Eu, sobre espiritualidade, religião e etc., eu falo com certeza absoluta que eu não tenho certeza de absolutamente nada. Apesar de ter crescido com uma certeza absoluta, hoje na vida adulta eu já fico... Então essa história para mim é um grande... Eu só acho assim que é uma história muito triste, né? Se ela realmente se arrependeu. E pensa comigo, se ela guardou essas lembranças, ela reencontrou o filho, reencontrou o marido, ela reencontrou o marido casado de novo. Ela viu provavelmente o marido morrer antes dela, né? Ela acompanhou o filho envelhecendo, mas com outra família. Não sendo dela, né? Não sendo filho dela pra viver junto. Ela mesmo nunca casou, não teve filhos, não formou uma família dela mesma. Então, eu tô entre o réu e o Andrei, assim. Eu quero acreditar, só que tem sempre um ou outro ponto que a gente fica... Isso aqui... Só que também eu acho que não tem como provar que foi tudo uma armação, que foi tudo uma mentira, que foi, sei lá, uma tramóia dos pais. Não tem... Então se eu tenho como provar, então é verdade. É isso aí, o pau no cu do ônus da prova. Eu só ia comentar que, tipo assim, esse lance da vida dela me lembra muito aqueles casos, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, desses prisioneiros de guerra. Tipo, o cara ia pro front e aí era capturado e ficava, sei lá, 4 anos num campo de prisioneiros, e nisso, tipo assim, a família não tinha informação nenhuma, não sabia, o cara era dado como desaparecido, e tipo assim, e você segue em frente, a mulher casa com outro cara, não sei o que, blá blá blá. E de repente esse cara volta, né, da guerra, falou lá, querida, voltei, né, e tipo, pô, não, né, tá errado isso, né, cara, tipo... Mas o que é a Terra se não um grande campo de prisioneiros no qual estamos todos aprisionados, encarcerados? Onde o Andrei, na hora de falar a frase do pau no cu, não falou nem o ônus da prova, falou o ânus da prova, se você prestar atenção. Então, tamanha revolta e a pressão. É isso aí, gente. Então é isso. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Foi um episódio divertidíssimo, aprendi muito. Acredito em Shanti Dev. Tenho certeza que eu ainda vou demorar muito tempo pra sair do Sansara, com toda certeza. Tá difícil. E depois de 2021, bicho, eu provavelmente adicionei mais umas 3 vidas a mais que eu vou precisar. De tanto ódio que eu tô expelindo e veneno. E agradecer essa bênção maravilhosa. Ai, gente, é isso, né? Gostaria de agradecer a todos vocês e não olhem para trás. Para trás, porque você vai lembrar daquela noite que você peidou no coral, na frente de todo mundo. Na frente do Papa, né? Na vida anterior, assim.
Imagina, né? Não, se é aquele cara lá pra fazer o... Você tá no século 18, você é o coroinha que vai fazer aquele exame papal que o cara coloca o saco pra fora pra ver se é homem. De medir as bolas. E aí você prende a tampa da cadeira no saco do papal. E aí você fica lembrando essa memória pra sempre. Imagina. Olha aí, fica aí. Nosso próximo especial vai ser contando a história desse cara. Próximo outubro é isso aí. Agora começa o proibidão Mundo Freak. mundofreak.com.br